Gostaria de apenas trazer aqui uma palavra rápida, bem objetivo, né? Que eu falei lá na igreja, lá do pastor Marcos, na minha oportunidade, que fui convidado para orar, encerrando pelo culto, e apenas citei esse versículo, e aqui eu vou citar o versículo e vou comentar em poucas palavras, sendo objetivo, porque Deus é fiel, viu, irmãos? Amém? Que Deus o abençoe, cada um que vai ouvir esta palavra. Amém? Esta palavra, o título é Livro-Arbítrio. Amém? Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Sim, eu já ia esquecer. Também os irmãos não só apenas me seguem lá no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa, mas também liguem para mim. Eu vou ter o prazer de atendê-lo, né, atendê-la, cada um irmão ou irmã que entrar em contato no WhatsApp. Vou ter o prazer de colocar também no grupo da igreja Livres para Adorar. Amém? Esse grupo que é uma bênção, está sendo uma terapia para mim. E eu creio que para os irmãos que estão lá. E é o 084 9940 0030. Amém? No livro do Evangelho escreveu segundo São Lucas, Dr. Lucas, né? Se você quiser depois estudar a biografia de Lucas, Lucas ele não se tornou discípulo de Jesus. Ele era médico e historiador. Ele gostava muito de buscar informações, tanto nos Torá, na época lá, né, os pergaminhos que tinha por escrito assuntos que Jesus transmitia e que Marcos escreveu, Mateus escreveu, mas Lucas ali é uma página à parte, né? Porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, não conheceu. Você pode estudar a biografia de Lucas, que Lucas ele falou com muita precisão, ele firmava categoricamente tudo sobre o Messias, em relação a respeito sobre o Filho de Deus. Falou até sobre a mãe dele, né, Maria. Você pode ler lá o capítulo 1 de Lucas, né, que está ali, ele falando sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus da Galileia, Jesus de Belém, Jesus da Judéia, Jesus de Cafarnaum, Jesus de Nazaré, né? Jesus o Nazareno, né? Então Jesus ele tinha muitos nomes, porque todos esses lugares ele passou pouco tempo, mas passou ali morou no Rio Jordão, na praia, né? Ele morou também. Então ele gostava de estar no meio do povão. E Lucas, ouvindo uma das mensagens que Jesus transmite para aquela grande multidão que estava acompanhando ele ali, ele dá ali um ultimato, né? Ele dá uma espécie sobre ali, um livre-arbítrio, né? Ele mostra a escolha que nós devemos escolher, a posição que nós devemos ter para seguir Jesus. E para seguir Jesus não é de qualquer jeito não, meu irmão. Então Jesus, vendo a hipocrisia, o variarismo, a falsidade de alguns, né? Pessoas ali que realmente estavam ali seguindo Jesus só apenas pela cura, né? Outros queriam se dar bem, né? E até o rico entrou no meio e disse: mestre, o que faço para te seguir? Né? E Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha e depois seguir ele. Então Jesus, ele nunca teve o coração voltado para a avareza, como muitos que caminhavam com Jesus ali naquela época ali, até hoje, para os dias de hoje, continua pessoas avarentos e azarentos no meio do povo de Deus. Pessoas materialistas, capitalistas, né? Pessoas que só pensam no dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que aquele que ama o dinheiro, né, desordenadamente, né, é pecado, né? É a raiz de todo o mal, os que amam, né, o dinheiro.
Então o dinheiro, ele é uma dádiva de Deus. O dinheiro, ele é uma bênção na mão daqueles que realmente conseguem tê-la, né, tê-lo em suas mãos. É uma bênção, porque vem para nós, para a gente poder tirar um pouquinho da porcentagem que tem e ajudar, estender as mãos, a ajudar outros que precisam ser ajudados. Amém? Então, queridos, entenda esta fala. Quando Jesus, ele olha para aquela grande multidão, ali em Lucas capítulo 9 e o versículo de número 23. Os irmãos lêem até o versículo 27, que os irmãos vão entender melhor esta fala, esta história, narrada por Lucas, Dr. Lucas, né? E, como eu disse, Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, mas coube dentro da Bíblia Sagrada o seu livro, né? Foi importante, porque ele falou sobre até Isaías, ele falou sobre, né, assuntos de outros escritores, está dentro do livro de Lucas, né? Lucas, ele fala sobre a trajetória missionária, fala também sobre advertência, sobre, né? Você pode observar que é um livro voltado mais para o lado de exortação e alerta, né? E história da época quando Jesus caminhou junto com os discípulos, né? É um livro histórico, quase, vamos dizer assim, um documento, né? Na realidade, Lucas, Mateus e Marcos e João são apenas documentos. A igreja mesmo começou ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? Ali começou verdadeiramente a igreja de Cristo, depois de ter assumido Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, né? Ele se tornou Paulo, né? Foi constituído por Jesus. Jesus o ensinou, preparou, capacitou, discipulou, né? Paulo, e colocou Paulo como doutrinador da igreja. Então começou ali em Atos dos Apóstolos, junto com os outros apóstolos, e ali começou a igreja primitiva, né? Começou, né, a caminhar, começou realmente a igreja do Senhor Jesus no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Os livros dos evangelhos são apenas documentos. Amém, queridos? Então, estude bem a palavra, não me critique. Se eu estou falando isso aqui porque eu conheço um pouquinho, estudei em relação sobre os livros, e esses livros não podem dizer, e alguns teólogos, né, chegam a dizer que não é de muita importância, mas é sim, porque são assuntos que tratam sobre o ministério de Jesus Cristo, amém? Agora só que o livro que é doutrinário, aí são as cartas de Paulo, amém? Tá certo, meus queridos? Então, Jesus olha para aquela grande multidão, que uma parte ali estava só atrás, só de bênção do Senhor Jesus, né? Aquela grande multidão olhava para Jesus e dizia assim: mestre, eu quero ser curado. Outros chegavam e diziam: mestre, eu quero ver, né? Que foi o cego Bartimeu, eu quero ver, né? Então muitos iam ali mais para pedir milagres. Aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 23, Jesus vai e faz um questionamento ali. Jesus vai ali e impõe ali a regra, porque existem regras que tem que ser seguido, amém? Porque você seguir Jesus é uma coisa, nós seguirmos Jesus não está em discussão aqui se alguém segue ou deixa de seguir, segue ou não segue, não está em discussão isso aqui. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando, amém, irmão? Então assim, Jesus, ele olha para aquele povo e diz: olha, se vocês quiserem, vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele está ali dando a liberdade de escolha, né? Jesus, ele não força ninguém servir à força, nem com força, nem com violência, e nem com medo. Jesus diz: olha, se vocês quiserem vir após mim, né? Primeiro deixa-se, negue-se, quer dizer, em outra versão, se desvazia de tudo que você aprendeu lá no passado. Foi o que Jesus falou para Nicodemo, lá em João capítulo 3,
né? Pediu para que Nicodemo nascesse de novo, nascesse da água e do Espírito. Então Jesus, ele vai e diz ali, olha, se vocês quiserem continuar andando comigo, né, me seguindo, tem que obedecer os meus estatutos. Para obedecer os meus estatutos, primeiro vocês têm que deixar de obedecer aquilo que você aprendeu lá atrás. Você tem que nascer de novo. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer isso. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, lá em 2 Coríntios 5, 16, 17, 18, né? Tá por ali. Que diz que, eis que hoje tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Eis que hoje tudo se fez novo. Nós estamos templo e morada do Espírito Santo, irmãos. E quando a gente passa a ser morada de Deus, o reino de Deus tem que estar em nós. Nós temos que viver o reino de Deus em nós. Por isso que o João Batista, ele firmou ali categoricamente, ali em João 3,30. Quando João Batista diz assim, o que importa é que eu diminua, que Jesus Cristo cresça. Que eu, em outra versão, o que importa é que eu desapareça, que apareça Jesus. O apóstolo Paulo, ele também, ele firmou categoricamente, dizendo assim, o que eu não viva eu, mas que Cristo vive em mim. Então, eu e você temos que viver Cristo em nós. Nós temos que apresentar Cristo, nós temos que ser o altar para Jesus operar. Não ser Jesus, que jamais não vamos ser, né? Mas é importante a gente entender, irmãos, que quando o Espírito do Senhor Jesus, o Consolador, está conosco, ele nos dá a direção, nos ensina a cada dia ser mais manso e humilde de coração. Então passe por essa porta. Existem duas portas, existe a porta larga e a porta estreita, né? Mateus 7, versículo 13 e 14, né? Fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. Então, eu e você é que decidimos qual é o caminho que a gente quer seguir. No final do livro do Antigo Testamento está lá, Deus mostrando uma bênção e uma maldição, né? Você segue o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Aí tem muitas pessoas que dizem, jamais eu vou querer seguir o caminho da maldição. Mas está trazendo a maldição para si mesmo. Quando a gente não se libera perdão, quando a gente não quer ter comunhão, união com os irmãos, entendeu? Isso é trair maldição. Quando a gente vive enganando, mentindo, é hipócrita, fariseu, né, falso, invejoso. Então quando a gente, dentro de nós tem esse tipo de sentimento diabólico, né? Esse sentimento ruim, a gente está exalando Satanás. A presença de Satanás, que significa adversário de Deus, que lá no Apocalipse se chama Apolion, que significa destruidor. Então, quando nós estamos fazendo as coisas, né, andar para trás, nós dá um passo para frente, dá três para trás, e quando nós ficamos impedindo, dificultando o irmão crescer, quando nós não ajudamos, não estendemos as mãos, irmãos, nós não estamos exalando o perfume da rosa de Saron. Nós não estamos realmente, verdadeiramente vivendo Cristo. Cristo, ele tem que se manifestar em nós através das nossas boas ações. Lá em Romanos 2, versículo 6, né, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós vamos prestar conta de todas as nossas ações, se ela foi ruim ou foi boa ou mal. Até os sacerdotes não vai escapar, viu, meu irmão? Até os pastores não vão escapar, não. Bispo, apóstolo, né? Evangelista, diácono, presbítero, qualquer pessoa que tem uma função ministerial, eclesiástica, dentro da casa de Deus, se estiver fazendo errado, dificultando, bloqueando, irmãos, eu fico triste quando eu vejo irmãos fazendo acepção de outro irmão. Eu fico triste quando nós temos um dom. O meu dom é de pregar a palavra de Deus, de interceder, de orar, de evangelizar. E aí a gente entra dentro da casa de Deus, a gente quer dar uma palavra e aquela palavra fica no nosso coração. Ainda bem que, graças a Deus, pelo menos eu citei o versículo. Eu cito o versículo, eu não posso comentar, como eu estou comentando aqui, né? Aqui nesse vídeo. Mas eu deixo o versículo e entro em oração, obedecendo, né, um comando, porque quem manda, obedece. Quem tem juízo, né? Quem manda é quem tem autoridade. E quem tem juízo, obedece. Amém? E é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Amém, queridos? Entenda essa palavra nesta noite, neste dia de hoje. Amém? Então que os irmãos venham entender que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Deus ele vai dar o escape. Ele vai dar o refrigério. O poder de Deus ele é grande quando nós estamos no lugar
quando nós traímos o reino dele para dentro de nós. E aí a gente passa a andar de uma maneira diferente que aqueles que vivem na carne, os naturais, jamais vai entender as coisas do Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem anda no mesmo Espírito. Então receba essa palavra nesse dia, né? Para essa noite, para essa semana, para esse mês, para esse ano, o ano de 2021, 2022 vem aí, meu irmão. E essa pandemia, essa coronavírus que está aí, essa doença, ela não vem para ficar, ela vai embora. É só apenas nós seguir as regras, seguir os protocolos, obedecer a Deus. É melhor nos obedecer do que sacrificar, meu irmão. Então obedeça. Jesus disse, olha, se você quiser caminhar comigo, você tem que negar-se a si mesmo. Tem que deixar de lado o orgulho, né? A soberba, o egoísmo, né? A falsidade, a inveja, a hipocrisia, o disse-me-disse, as picuinhas, os falatórios, as divisórias, as contendas, o ciúme. Tem que deixar tudo para trás. Todo bagaço, tudo aquilo que é de Satanás, ó, bota lá para trás e siga Jesus com uma nova vida, com a nova percepção de vida, vivendo para Ele, andando com Ele, falando com Ele, ouvindo Ele, porque é para Ele e é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. Amém, queridos? Fique com esta palavra nessa noite. Que Deus o abençoe a todos que vai ouvir este vídeo. Aqui que vos fala é o missionário evangelista do Senhor Jesus, Diácono Ivanês Barbosa. Siga lá no meu Instagram, viu? Missionário Ivanês Barbosa. Se inscreva aqui nesse canal, para ajudar esse canal a crescer, para que sempre eu venha colocar novos vídeos, né? E ligue para mim, que é o 084, do estado do Rio Grande do Norte, 9940 0030. Ligue para mim, para eu colocar você no grupo da Igreja Livres para Adorar. Uma ótima noite a todos, um ótimo dia, uma boa semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos.